Cara, como ser um tech lead? Como que você sobe ali na sua carreira de desenvolvedor para líder? Eu tenho um amigo chamado Vitor e ele gosta de mencionar essas dois tipos de carreiras aqui, né? Então tem as carreiras em T. Então aqui é o profissional mais generalista e aqui o especialista. O generalista ele sabe muito ele sabe bem de muita coisa, né? Não é especialista em nada, mas ele consegue resolver em muita coisa. Por isso que ele não aprofunda, mas ele cobre um espaço horizontal maior. Enquanto o especialista, ele recorta aqui um pedaço, só que nesse pedaço ele vai profundamente. Então, ele sabe muito daquele conhecimento dele, daquela área de conhecimento dele, ou disciplina específica, né? E aqui na carreira, em Y, a gente também tem essa questão. Provavelmente você está numa posição dessa, então a gente sobe lá, estagiário, a gente vai subindo para júnior, pleno, sênior. E depois, né? Cara, ou você vai ali para a carreira em que você se torna especialista, ou você vai para uma carreira em que você é um pouco mais generalista, coordenador, gerente, gerente geral, diretor. O que eu acho e o que eu sugiro para vocês. Primeiro, ó, e o Rock quis participar aqui com vocês. O curso, vocês viram que a gente falou nas últimas aulas muito sobre a parte de comunicação de pessoas, né? A gente sai lá falando de one-on-one, de comunicação, de como ser um bom guia, de como treinar, né? Educar as pessoas, reuniões, como lidar em reuniões, comunicação, um pouco de gestão de projetos, ler o ambiente. Cara, isso é importante. Você deve estar pensando, pô, isso é importante se eu for para uma carreira aqui mais horizontal, né? De diretor, gerente, coordenador. Primeiro, quero responder esse questionamento que você pode ter feito. Não. Cara, mesmo se você for um especialista, é tão importante você manjar da teoria dos jogos ali. Pense que isso tudo é um jogo, né? E se você estudar a teoria dos jogos, então peguei uma imagem aqui mais pra gente ilustrar. Cara, você está em relação não só com uma pessoa, então aqui tem o A e o B, né, dois partidos, mas você com um jogo multiplayer, certo? São lá, vamos pensar numa daily, dentro do seu time. Vai ter ali 8 pessoas, 15, 4, enfim, vamos pensar em 8 pessoas. Você tem que entender o jogo dessas 8 pessoas, quais são as vontades, quais são os desejos, qual o poder que ela tem dentro da organização, por que ela tem esse poder, entender, por exemplo, quais decisões ela pode tomar e quais decisões ela não pode, para você se posicionar dentro desse mundo corporativo. E mesmo que você trabalhe, por exemplo, na Dev Fellowship, que é uma empresa que é contra esse mundo corporativo meio hierárquico e tal, cara, ainda são pessoas que têm motivações próprias. E aqui na teoria dos jogos, por exemplo, você pode escolher, cara, vou apoiar essa pessoa, vou me opor, ou vou ficar em silêncio. Em que momento que eu vou fazer cada uma dessas coisas? Então, que momento que você vai para cima, que momento que você aceita calado, porque às vezes não vale a pena se envolver. É muito importante a gente ter essa leitura, tá? Então, também levem para a vida isso, qualquer carreira que você tiver, estudem teoria dos jogos, porque um livro que eu li sobre teoria dos jogos compara a gravidade. Então, a gravidade, né, a lei da gravidade na física, se compara à teoria dos jogos em relações interpessoais. E eu tendo a concordar com isso. Então, se a gente olha qualquer relação, tem interesses de cada uma das partes e a gente vai tomar ações de acordo com alguns incentivos ou incentivos, né, alguns prejuízos que a gente vai ter em determinadas ações. É assim que a gente vive em sociedade. E a gente conseguir mapear isso num time, numa organização, nossa, vai facilitar tanto. E é algo que eu sugiro que você faça. Então, isso tudo para falar que, independente de qual carreira você seguir, pessoas, comunicação, entendimento, leitura das pessoas e das relações é muito importante, até para você se comunicar melhor. Né? Com algumas pessoas você vai comunicar de certa forma, com outras. Enfim, assim vamos. Dito isso, mais um ponto que eu quero trazer, até para te ajudar, né? Talvez você esteja com dúvida, né? Pô, o que eu faço na prática, Tainá? Para qual carreira eu vou? Como que eu descubro isso? Essa questão aqui do Founder Mode tem bastante a ver com a minha opinião lá na aula sobre reuniões. Por quê? Cara, isso aqui está se tornando uma certa tendência em algumas empresas. A principal é o fundador do Airbnb, fala bastante sobre isso. Se você analisar, o Elon Musk também gosta dessa abordagem. E a ideia é que você contratar pessoas ótimas e trabalhar junto com elas, se envolver onde você for necessário, trabalhar junto para obter a melhor resposta e colaborar pela companhia. Isso todo mundo.
tá? Então, nesse caso, você vê que já é mais descentralizado. Vou pegar aqui uma imagem, que é isso aqui, ó. Numa holacracia, cara, as coisas estão descentralizadas. Você vê que tem um monte de bolinha que se relaciona com outras. E esse aqui é muito legal, né? O organograma de uma empresa, em geral, você vai olhar assim. Então tem o CEO, tem as divisões, tem os setores e tem as pessoas debaixo. E olha aqui, como realmente funciona. Né? Então, pessoas, um tem ciúme do outro, deve um favor pro outro, esses aqui são irmãos, vende drogas para. As crianças estão na mesma escola, mas ó, são de setores totalmente diferentes. Tem um affair com o chefe. Ah, o sócio que realmente toma as decisões que nem tá aqui no organograma. Ó, suborno, um odeia o outro, tem medo desse. Cara, numa organização não tem muito isso do organograma hierárquico e tal. Então eu gosto dessas abordagens mais holocráticas, por exemplo, e acontece, por exemplo, na Valve. Holocracia é um tema muito legal, mas enfim, em que a gente espalha poder e permite que as pessoas tenham liberdade para encontrar outras pessoas que juntas vão formar times para alcançar objetivos da empresa. E eu acredito que o Founder Mode, voltando aqui, tem bastante a ver com isso, tá? Da gente, não necessariamente ele é holocrático, tal, pode ter hierarquia, mas a ideia é de você trabalhar junto, se envolver onde você é necessário, então não naquela estrutura hierárquica necessariamente, e trabalhar junto com outras pessoas para achar as melhores conversas e colaborar por toda a companhia. Então, ao invés da gente ter que ter essa hierarquia aqui, que ela é só no papel, né, não funciona assim, a gente trabalha de uma forma um pouco mais descentralizada, mais dinâmica, e ao invés da gente ou ir no modo de manager, que ele vai esperar que todo mundo dê certo, o gerente, né, ele nem vai se envolver muito, ele vai só dar ordens, vai rezar para que alguém encontre a resposta e vai limitar a comunicação para o organograma padrão aqui. Então, beleza. Enquanto o micromanager, ele vai lá no final, né? Ele vai se envolver com tudo, vai achar que ele, né, o chefão ali, ele sempre tem as respostas e ele tem a resposta final. Ele vai fazer com que as pessoas de baixo se sintam menores, desprestigiadas e vai contratar pessoas também menores que ele e mandarem elas fazer as coisas. Né? Então, acho que você deve ir por esse caminho do Founder Mode, certo? E para esse caminho eu tendo a achar, porque ó, você trabalha junto, você vai se envolver onde você for necessário e colaborar. Então quer dizer, cara, que você não vai ficar abraçado com o seu setor aqui. Ah, eu sou de serviço, sou um DevOps aqui e eu vou ficar no DevOps para sempre e tal, porque é DevOps que eu amo. Sim, você pode até se especializar nisso, certo? Mas seja você se tornando especialista, seja você se tornando continue abraçando a parte técnica. Esse é o meu principal. No curso eu acho que não dei muitos conselhos, é mais dicas mais práticas baseado em teoria ali. Isso aqui vem de mim. Sempre fique próximo da parte técnica, porque isso é o que diferencia nós de uma pessoa que é uma boa líder e ponto. Acho que nós, como técnicos, com uma base ali de desenvolvimento de software, programadores, a gente deveria ficar próximo da parte técnica, porque dessa forma a gente vai poder se envolver onde formos necessários. Né? E se a gente se resume, na minha opinião, com o tempo, ficar só como gerentes ali, se a gente opta por essa carreira, e tá tudo bem optar por essa carreira. Eu quero dizer que mesmo nessa carreira, cara, continue próximo da parte técnica. Por quê? Senão, você não vai conseguir se envolver. Você vai rezar para que alguém encontre a resposta. E você vai comunicar com o cara de baixo ali. Por quê? Porque você não consegue chegar lá na base da pirâmide e falar, pô, o que está acontecendo aí? Porque você perdeu suas habilidades técnicas, certo? Então, mantermos-nos aptos a entender e conversar sobre o vocabulário técnico, o jargão técnico, ficarmos atualizados com as últimas tecnologias, brincar de desenvolver sempre, mesmo que você for por uma carreira mais de pessoas aqui, de liderança, é algo que eu sugiro. E claro, se você for especialista, continue a sua jornada e sempre lembre-se que no final, pessoas. Então mesmo que você queira ficar ali na caverna, não vai ter jeito, né? Saber sobre pessoas, entender o jogo corporativo, mas no final o jogo de pessoas, o que as pessoas querem, é uma das nossas funções aí como seres humanos, e principalmente mais do que jogar com os outros, servi-los, né?
quando a gente achar certo, nos opormos quando a gente achar certo, mas nos momentos certos. E às vezes entender que tem momentos que não precisamos nos colocar porque não é necessário. Então, eu diria isso, tá? Resumindo aqui, entenda aí onde é a sua pira, seja numa carreira mais generalista, seja numa especialista, você vai precisar de pessoas, vai precisar da parte técnica. Foque em uma, mas não deixe a outra fraca. E a minha sugestão para você é que você sempre olhe para o Founder Mode, porque hierarquias, diagramas organizacionais não são reais e, na minha opinião, o mundo está indo tá desenvolvendo e está incentivando organizações que são mais descentralizadas. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o curso. Essa aula fecha o curso e que você possa se tornar ali um líder, né? Continue desenvolvendo suas habilidades técnicas de liderança e vamos continuar trocando ideia. Até mais. Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainanfidelis.